Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Eymar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5. Parte 2, aula 2. Bom, muito bem, nós vamos abordar aqui agora algumas ferramentas de edição vetorial que permite vocês estarem acrescentando geometrias em qualquer mapa vetorial a partir de um arquivo shape, por exemplo, ou mesmo uma tabela vetorial que vocês importaram para um banco PostGIS. Tá? Ou também, se você não tem a camada ainda, não tenha o arquivo shape ou a tabela, você pode criar uma nova tabela, um novo arquivo shape pela ferramenta de edição aqui do TerraView. Muito bem, ao instalar o TerraView 5.5, então vocês têm aí a possibilidade de editar planos vetoriais, né, e trabalhar com as ferramentas de edição de linha, de ponto e polígono. Então você vai ter um toolbar aqui onde você pode usar para fazer uma edição básica aí, ok? Então qualquer geometria de pontos, linhas, né, e polígonos podem ser utilizados nessa ferramenta aí. Bom, o que editar então você seleciona, né, essa ferramenta de edição é um plugin do TerraView. Você diz aqui qual das três geometrias você vai editar, se é uma linha, um polígono ou um ponto. Isso pode ser feito numa camada existente, que está lá em Shape ou uma tabela do PostGIS, ou você pode criar uma tabela nova, né, também um arquivo Shape ou uma tabela PostGIS. O novo layer, tá, os parâmetros e atributos vão ser solicitados ali para você dizer qual o tipo geométrico que vai ter naquela coluna e quais são os atributos alfanuméricos. Mas dá para você usar também uma camada de referência para aproveitar os atributos que já existem nela. Então, se você tem lá um mapa de estradas, você quer aproveitar lá meia dúzia de atributos que existe naquele mapa, você pode trazer esses atributos ali na hora de estar criando o seu novo plano a ser editado. Bom, as principais etapas da edição são, logicamente, tem que entrar no plugin. Então você vai encontrar aqui em plugins, Edit Tools. Automaticamente a barra de ferramenta vai aparecer ali. Você vai escolher a camada que você vai editar. Então é importante que você clique em cima dela e selecione antes de iniciar a edição. Então preste muita atenção ali para não editar planos que você não queira alterar, né? Então é sempre aquele que está selecionado que será o plano a ser editado. Aí você tem o botão aqui para iniciar a edição e ao clicar nele, qualquer edição que for feita, o nome da camada aqui fica em vermelho, indicando que essa camada já foi editada, porém ela não foi salva ainda, né? A etapa seguinte, então, você escolhe as ferramentas, né, que você vai fazer, vai corrigir, vai apagar, você pode usar outras ferramentas além dessas três aqui, né? Aqui você escolhe, na verdade, qual é o tipo que você vai editar, faz a edição. Ao salvar, essa camada que está em vermelho, ela fica em verde, para dizer, olha, tranquilo, tudo que foi editado foi salvo. E ele somente volta à cor normal quando você realmente sai da edição. Pelo mesmo botãozinho que você entrou, você clica aqui e sai, e ela volta para a posição, você encerra a edição realmente daquela camada. Essa é a barra de ferramentas. Então aqui você inicia e encerra o modo de edição. Você cancela uma edição feita, salva uma ou mais edições que foram realizadas, você avança ou volta a alguma edição, então tem um undo aqui, né, para poder voltar.
cria o polígono, cria a linha, cria ponto, quer dizer, esses 3 tipos aqui vai depender do que você definiu para aquela camada, ou que já foi previamente definida, se é uma camada existente. Você pode mover as geometrias, pode rotacionar geometrias, você pode editar os vértices da geometria, adicionar, mover ou remover pontos dos vértices de uma geometria. Você pode agregar área, né, numa geometria, subtrair área, unir geometrias, split, né, cortar geometrias, editar o atributo de uma geometria, apagar ou deletar uma geometria, opção de snap, isso aqui permite você fazer uma edição utilizando as linhas que já existem na camada corrente ou em outras camadas para servir de base ali, para que os pontos ali fiquem unidos, né? Aqui realmente você tem a ferramenta para criar uma nova camada antes de começar a edição. E é uma ferramenta aqui que dá o passo para fazer a digitalização de linhas ou mesmo polígonos. Criar ponto, habilita o cursor de ponto, disponível somente se o tema for geometria do tipo ponto, né? Então, previamente, se o mapa já está definido como a camada de pontos, é somente ela que você vai adicionar. Então, a cada clique com o botão da esquerda do mouse, você adiciona geometrias de ponto. O parâmetro de fator de digitalização que é usado para linhas ou polígonos, né, você escolhe aqui o fator e em milímetros na tela do teu computador, conforme você mantém apertado o botão esquerdo do mouse, ele vai pegando pontos naquele fator de digitalização. Então aqui, criar linha, esse botão aqui. Pode ser feito ponto a ponto, então o primeiro clique é o nó inicial, a cada ponto você vai criando, com um duplo clique você encerra a linha. Se for no modo contínuo, você aperta o botão esquerdo, mantém apertado, o duplo clique no final encerra aquela linha. Se for polígono, mesma coisa, ponto a ponto, ao apertar o botão ao apertar 2 vezes o mouse, ele fecha o último com o primeiro. Se for no modo contínuo, você mantém apertado e ele vai traçando. Ao apertar 2 vezes, ele une o último com o primeiro. O snap de linhas, então, ele permite que você faça a edição já garantindo um ajuste perfeito ali entre o nó inicial e final das suas linhas. Então, se você pode usar uma camada existente, por exemplo, aqui eu tenho uma linha azul que está numa camada, e ao começar uma nova linha, ele já procura o ponto mais próximo da linha já editada. E também na hora que vai encerrar, ele procura o ponto mais perto aqui para colocar exatamente em cima, para garantir o ajuste aqui. Então, isso pode ser feito sobre a camada que está sendo editada ou mesmo uma camada existente. E aí você dá uma tolerância de quantos pixels ali na tela você quer de tolerância para que ele encontre o ponto mais próximo daquela linha. A edição dos vértices de linhas e polígonos, né, permite então você inserir vértices. Então, se tem 2 pontos aqui, você pode entre os 2 adicionar um terceiro. Remover, você aperta o Shift mais o clique sobre o ponto e ele remove o ponto e ele pega a forma entre o ponto anterior e o posterior, né? Então, fica reto aqui, não tem mais esse vértice. E mover vértices, clica sobre o vértice e arrasta. Então ele passa para a nova posição somente. O agregar área. Agrega uma área a polígonos já existentes. Para a utilização dessa ferramenta é importante que você inicie a edição de dentro do polígono. Ele não aceita se for fora. Então, se você começar aqui dentro e fizer um traçado aqui para fora, como foi feito aqui, ao finalizar e salvar, você vê que ele estendeu a fronteira do polígono aqui para essa parte externa aqui que foi adicionada. Subtrair área pode ser
interna ao polígono ou parcial. Então, veja aqui que eu digitalizei um polígono aqui, outro aqui e um outro pegando parcialmente aqui a área do polígono existente, original. Ao salvar, você vê que ele criou um buraco aqui, outro aqui e comeu um pedaço aqui nesse cantinho. Então, o duplo clique finaliza, cada ilhazinha. E temos a opção de mover geometrias, aí você pode marcar uma ou mais, clica, arrasta e ao salvar ele pega a nova posição. Remover geometrias, eu posso ir marcando uma ou mais e ao clicar em salvar, remove as geometrias selecionadas. Unificar geometrias, seleciona duas ou mais geometrias vizinhas que serão unificadas em apenas uma. Será solicitado um ID da geometria resultante, juntamente com os atributos. Então, observe aqui que eu tinha duas geometrias com IDs diferentes, um campo aqui que era... Eu vou escolher qual que vai ser o código que ele vai manter, porque ele vai fundir as duas geometrias em uma só. A opção de mostrar e editar os atributos de uma geometria, então você clicou nela, ele abre aqui uma tabelinha, você pode mexer e alterar aqui os atributos daquela geometria. Lembrando que também, a partir da camada, você pode abrir a tabela e na parte inferior ali da tabela também você tem a opção de editar ali os atributos. Muito bem, nós temos um exercício proposto, o 2.2, que é incluir uma geometria para um novo parque aí em Goiás. Então eu vou fornecer para vocês um arquivo shape de polígonos de parques, e aí nessa região aqui do mapa ali de Brasília, de uma imagem de satélite, então eu vou usar uma imagem de satélite ao fundo para traçar o contorno aqui. Então vou usar a ferramenta de polígono para fechar uma área e depois editar o atributo desse polígono. E a ferramenta para criar um novo mapa para poder fazer a edição pode ser aqui feito nessa interface. Então você vai dizer numa dessas duas opções aqui se é um arquivo vetorial, no caso um shapefile, ou se é uma tabela do PostGIS. E aí você dá o nome da camada que vai ser criada aqui. E se tiver alguma camada de referência, você pode escolher ela na lista ali, e ao clicar no botãozinho mais aqui, todos os atributos dessa camada, inclusive o tipo geométrico que vai ser criado, ele é colocado na lista aqui embaixo. E aí você pode dizer, esse atributo aqui eu acho que realmente não me interessa ter esse atributo. Então você pode remover os atributos aqui antes de realmente salvar e criar a nova camada que vai ser editada. Ou se você não vai usar referência nenhuma, você tem aqui os botõezinhos para dizer qual o nome do atributo, se tem algum valor padrão, e tem um botão aqui muito importante que é o que? Autonumeração. É fundamental que toda camada que você for editar, ele tenha um atributo que vai ser chave primária, que é primary key aqui. Nós já falamos disso na aula de banco de dados, que é um primary key, é aquele atributo que é único para identificar os atributos da sua tabela, ele não pode se repetir, mas importante que além de ser uma chave primária, que esse atributo seja autonumeração. Então, se você vai acrescentando novas geometrias naquele mapa, é importante que ele automaticamente vá colocando um número sequencial ali no atributo que você disse que é chave primária. E aqui eu mostro exatamente isso, a necessidade de você, como fazer para corrigir eventualmente uma tabela que você já tem ela no PostGIS, e essa tabela tem um atributo primary key, só que ele não é autonumeração. Então, se a gente verificar aqui um mapa que eu estou com ele já aqui no TerraView, olha, esse mapa aqui, ele é uma tabela do PostGIS, se a gente vê a propriedade dele aqui,
realmente já é uma tabela pública que está no PostGIS com SRID 4326. Então, se eu tentar editar essa tabela, vamos entrar aqui no modo de edição, aqui, ó. Seleciona a tabela que eu vou editar, inicia a edição, observa que o tipo de polígono já está selecionado, já está habilitado, desculpa, agora ele está selecionado, e eu posso traçar um polígono aqui. Ao finalizar o polígono e tentar salvar esse polígono, a mensagem vai dizer aqui, olha, a chave primária, não é auto-incremente, quer dizer, ela não é autonumeração. Então, isso é um problema aí para quem vai trabalhar com mapa, editar um mapa direto no PostGIS. Mas como resolver isso? Então, eu vou cancelar aqui, e vou olhando aqui no banco PostGIS. Essa camada que eu estava editando é essa daqui, olha. É o F_BR. Ele tem um atributo FID. O atributo geométrico é OGR Geometry. Então, se a gente olhar as propriedades desse mapa aqui, olha, observa que realmente o FID ele já está marcado aqui, ó, como primary key. Só que esse atributo ele não é serial. Então, como é que eu posso modificar esse atributo FID para ele passar a ser um número serial, auto-incremento? Então, nós temos aqui, foi colocado aqui no slide, olha, o comando que a gente vai usar para fazer isso, para alterar o atributo primary key para autonumeração. Quer dizer, ele vai continuar sendo chave, só que ele vai ter também a propriedade de autonumeração. Primeiro, eu preciso saber quantos registros já existem naquela tabela, para depois aqui pegar o próximo número que vai ser colocado no campo do FID para criar o que a gente chama aqui de uma sequence. Eu vou dar o nome dessa sequence e vou dizer em que número que ela inicia, porque esse mapa ele já tem um conjunto de geometrias gravadas nele. Então eu tenho que dizer qual vai ser o número da próxima. E aí eu altero a tabela que eu estou querendo e a coluna, dizendo que eu estou setando então a sequence para essa tabela. Então como é que a gente faz isso aqui? Ó? É muito simples, O nome da nossa tabela se chama UFBR. Então se eu usar esse comando aqui em cima, eu vou colocar aqui. Você observa que eu quero saber primeiro quantos registros eu tenho naquela tabela, mais um, porque que vai ser o próximo registro a ser inserido. Então eu vou trocar aqui esse tabela aqui por UF_BR. Então se a gente executar esse comando aqui, eu vou marcar só ele para ele não executar o resto ainda, Clica aqui, ó, execute. Ele me deu lá, eu tenho 27 polígonos. Quer dizer, na verdade são 26. É que eu coloquei aqui, 26 mais 1, ele já me diz que é 27. Então, esse número 27 é o que eu vou colocar agora aqui embaixo. Eu vou dizer que eu vou criar uma sequence. Normalmente, a gente cria o nome da sequence colocando o nome da tabela. Então, eu vou colocar aqui, ó, UF_BR. O nome do atributo, que no caso já se chama FID, tracinho sequence. Então, o nome da sequence vai ser isso aqui, ó, é o nome da tabela, mais o atributo, mais a extensão aqui, o final dela como sec. E vou dizer que ela vai começar com o valor, o quê? O valor que ele mostrou ali embaixo, que foi o quê? 27. Então, se a gente executar isso aqui, pronto, ele dá uma mensagem aqui que foi executada com sucesso. Agora eu tenho que atribuir essa sequence para a tabela do município, desculpa, para a tabela aqui de estados. Então eu vou dar o comando alter table, UF_BR, alterando a coluna FID para um set default, nextval, esse é um parâmetro aqui do Postgres, e o nome da tabela que foi criada aqui, da sequência. Esse nome aqui que eu dei um create sequence,
Então eu vou colocar ele aqui, ó, entre aspas. Prontinho. Então se eu marcar agora tudo isso daqui e executar, pronto, alterei a minha tabela. Se a gente sair agora do PostGIS e voltar aqui no TerraView, vamos entrar novamente na edição, criando aqui um polígono. Ao salvar aqui, espera um pouquinho que eu acho que eu tenho que carregar ele de novo, ele não vai entender. Vamos remover, vamos fechar aqui a edição, vamos remover esse item e vou carregar ele novamente. Então ele está aqui no banco PostGIS, foi esse aqui que eu alterei, né? O FBR que está no esquema público, e ao selecionar, abrir a edição, vou acrescentar aqui, vamos acrescentar uma geometria aqui. Ao salvar isso aqui, pronto, criei um novo estado aqui no Brasil. Ele ficou verdinho lá dizendo que encerrou a edição, pronto. Nosso mapa está pronto. Então ele criou uma nova geometria aí nessa camada. Ok? Então, o exercício 2.3, vocês terão aí a edição, né, de linhas, aí vocês vão criar um mapa de linhas a partir de um shape, criando um novo shape, e vão fazer a edição usando a ferramenta de Snap aqui para poder pegar os pontos de início e fim em cima de linhas que já existem. Tá? E aí, usando uma imagem de fundo, aí, vocês vão fazer uma brincadeira aí de traçar algumas linhas para ver como funciona essa ferramenta. Ok? Então essas são as ferramentas de edição vetorial. Muito obrigado por assistir a nossa videoaula. Até uma próxima e bons exercícios aí.